Seja bem-vindo ao meu canal, aqui professor Paulo Rodrigues, começando uma nova série de vídeos sobre um assunto muito bacana, um assunto que eu diria lindíssimo, que eu gosto muito, chamado números complexos. É um assunto muito importante para quem vai fazer vestibular para o ITA e para o IME, é um assunto importante para o pessoal de Olimpíada, certo? E ao longo desses vídeos nós vamos começar números complexos zero e vamos até problemas avançados, até problemas olímpicos, problemas do ITA e do IME. Mas, gente, os números complexos, o conjunto dos números complexos, que a gente usa a letra C, o C com um tracinho assim, para denotar, ele é mais um dos conjuntos numéricos que nós começamos a aprender, né, desde o ensino fundamental 1, ou até antes disso, né? Nós começamos com o conjunto dos números naturais. E nos naturais, o que a gente tinha? Eu somava dois números naturais, multiplicava, mas não era toda a subtração que eu conseguia fazer com os naturais. Então, por exemplo, 3 menos 5 não tem essa conta dos naturais. Daí, naturalmente, esse conjunto foi ampliado, né? E nós obtivemos o conjunto dos números inteiros, conjunto Z dos números inteiros. Então, esse conjunto dos números inteiros, eu tenho as mesmas propriedades naturais, com a diferença que eu tenho a subtração de quaisquer dois inteiros vem do inteiro, que não era verdade dos naturais. Mas mesmo assim, nos inteiros eu não tenho a divisão completa, né? Não estou falando, tem a divisão com o resto, mas não tem a divisão completa. E aí surge a necessidade de a gente ter outro conjunto, que nós chamamos de conjunto dos números racionais. Os racionais, que são todas as frações, todas as divisões entre inteiros. Claro, divisão com denominador diferente de zero. E aí depois disso vem, os gregos já descobriram que nem todo número podia ser escrito como forma de fração. Lá na antiguidade, eles se depararam com o problema da diagonal do quadrado de lado 1. Um quadrado de lado 1 tem diagonal raiz de 2. E esse número não pode ser escrito como forma de fração, eles já provaram isso. Está lá nos elementos de Euclides. Conclusão. A gente não pode parar no conjunto dos racionais. Então aí vem o conjunto dos números reais. E os reais, você pode visualizar os reais como uma reta numérica, que tem uma reta, zero aqui na origem, e é como se eu posso colocar todos os números reais nessa reta. Eu posso colocar os inteiros, posso colocar as frações e ainda posso colocar os irracionais, como por exemplo o raiz de 2 que está aqui. Tranquilo? Mas aí, quando você está estudando a equação de segundo grau, principalmente você observa isso, né, que não existe número cujo quadrado é negativo, número real. Então, por exemplo, quando nós chegamos lá numa equação que o delta dá menor que zero, você diz, não tem solução nos reais, porque o delta é menor que zero. Por que isso? Porque, na verdade, para todo x real, se x é real, x ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. Né? Se x for zero, dá zero. Se x for positivo, x ao quadrado é o quê? Positivo vezes positivo dá positivo. Se ele for negativo, negativo vezes negativo dá positivo. Então, veja, o quadrado de todo número real é maior ou igual a zero. Então, a gente precisa pensar, será que existe outro conjunto que amplie isso? E aí, os matemáticos viram que precisava sim. E que em certas situações, por exemplo, eu tenho lá uma equação, só um exemplo, uma equação do terceiro grau, do tipo x ao cubo mais px mais q igual a zero.
na época da Renascença, os matemáticos tem uma história linda sobre isso, né? Posso gravar um vídeo só sobre a questão depois da equação de 2º grau, mas uma equação desse tipo tem uma raiz real, pelo menos. E aí, na fórmula que eles descobriram, o que acontecia? Eu começava com uma equação dessa e ia chegar, usando a fórmula, eu ia chegar numa raiz real. Imagina que isso aqui é o conjunto dos números reais. O que eles observaram? Que nesse processo ele tinha que fazer uma operação que saísse dos reais e voltasse para os reais. Então, eu acho que isso ajudou muito a perceber de forma mais natural os números complexos, como eles sendo uma extensão natural dos números reais. Professor, o senhor está enrolando. O que é o conjunto dos números complexos? Vamos lá, eu vou começar agora. O que é o conjunto dos números complexos? Então, vou apagar aqui. Nós vamos definir uma unidade, chamada unidade imaginária, certo? E tal que i ao quadrado é igual a menos 1. I ao quadrado é igual a menos 1. Então, por exemplo, quando eu vou resolver a equação x ao quadrado menos 2x mais 2 igual a 0, vou usar o delta aqui, claramente é negativo. Opa, que delta feio. Delta é menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 2, que dá menos 4. Então, isso aqui vai ser x igual a menos b, 2, mais ou menos raiz do delta. Ora, se aqui fosse menos 4, se aqui fosse 4, a raiz ia sair 2. Como está negativo, a gente vai escrever 2i. 2i dividido por 2a, que é 2. Por que 2i? Observa que 2i ao quadrado é 4i ao quadrado, que é exatamente menos 4. Simplificando aqui, eu vou obter as raízes 1 mais ou menos i. 1 mais i e 1 menos i. Então, eu tenho aqui uma solução no conjunto dos números complexos. Professor, mas o senhor não definiu ainda esse conjunto. Vamos definir melhor agora. Eu vou dizer que números são esses. Então, aqui eu achei 1 mais i e 1 menos i. Certo? Mas vamos definir. Então, eu posso dizer, para mim aqui, os números complexos são os números da forma z igual a mais bi. São os números dessa forma. Por exemplo, ali eu tinha 1 mais 1i e 1 menos 1i. Sendo esse a e b números reais. E i ao quadrado é menos 1. Então é assim que eu vou apresentar para vocês os números complexos. Tranquilo? Esse número a aqui, né, é a chamada parte real do número complexo. E o b, só o b, não o bi, só o b, é chamada parte imaginária. Ok? É só o b. Então, observe que a parte real e a parte imaginária são números reais. E aí, professor, definindo assim, o que vocês observam? O que acontece se o b for 0? Se o b for 0, aqui vai ser 0, e eu vou ter que o z vai ser real. Ou seja, o conjunto dos complexos, ele contém os reais. Tranquilo? Se o b for 0, eu vou ter o número real. Então eu fiz, na verdade, uma ampliação dos números reais. E aí, no próximo vídeo eu vou mostrar como é que a gente trabalha as operações básicas de adição, subtração, multiplicação, depois divisão de números complexos. Acompanhe.